Palavra do Senhor, pela confiança do nosso pastor, juntamente com a nossa diretora, que Deus continue vos abençoando. Feliz em rever o nosso irmão Aleph, aleluia, essa bênção do Senhor, o homem noite da palavra do Senhor com os nossos amados. Quero estender a minha imensa gratidão ao Senhor, e como já foi falado pelo nosso irmão, o crente, ele passa por desertos. Bendito seja o nome do Senhor. O crente, ele passa por lutas. Mas o que nós... Em 1 Reis, capítulo 19, que tem por título Jezabel ameaça Elias. E antes de chegar nesse capítulo, se eu e você for ver os capítulos 17 e o capítulo 18, vai falar, aleluia, da trajetória de Elias. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que a chamada de um homem, de uma mulher de Deus, ela é marcada, aleluia, pela trajetória de muitas das vezes de conquistas e também marcada por muitas das vezes uma trajetória de lutas, de lágrimas, bendito seja o nome do Senhor, e até muitas das vezes de solidão. A chamada, ela não é fácil, mas também não é impossível. Bendito seja o nome do Senhor. E eu meditando na trajetória de Elias, se você for pegar esse capítulo 19, Elias vai estar numa situação fragilizado, com medo, aleluia, e sozinho. Mas o que eu acho lindo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, na vida de um cristão, eu sempre falo, a vida de um cristão é como a maré. Uma hora ela está cheia e outra hora ela está seca. Mas em nenhum momento a graça e a presença de Deus, ela se afasta daquele que espera no Senhor. Aleluia. Chega diante de Acabe e de Jezabel e diz, aleluia, por 3 anos e meio não haverá nem chuva e nem orvalho. O mesmo homem do capítulo 19, a qual, aleluia, em meio à sua trajetória, ele se sente ameaçado e diz, Senhor, não sou melhor do que os meus pais, aleluia, toma a minha vida agora. É o mesmo cheio de ousadia, cheio de graça, aleluia, cheio, bendito seja o nome do Senhor, de posicionamento do céu. Olha para aquele homem e para aquela mulher e diz, muito bem, por 3 anos e 6 meses não haverá chuva. E a Bíblia vai dizer, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor, que por 3 anos e meio não houve chuva, segundo a palavra de Elias. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que depois disso, desce uma ordem do céu e diz para Elias, vai para o ribeiro. E lá eu já tenho ordenado covos que te sustente. A Bíblia diz que por alguns dias o ribeiro secou, creio eu, que Elias ficou na margem daquele ribeiro 6 meses. Depois de 6 meses, desce mais uma vez a ordem e diz assim, vai de encontro a Serepta, porque ela tem uma viúva. Eu já tenho lhe ordenado que lhe sustente. A trajetória do profeta pode ser muitas das vezes de solidão. Mas eu quero te dizer, o tempo todo, o amor e o cuidado de Deus é sobre a minha e sobre a tua vida. É sobre, aleluia, a vida do profeta, daquele que teme e obedece ao Senhor. Daquele que guarda os seus princípios e não se corrompe com a era deste mundo. Há cuidado de Deus para quem obedece e faz a sua obra com excelência. Bendito seja o nome do Senhor. A circunstância para mim, para você, muitas das vezes possa ser que fugiu do meu e do teu controle. Aleluia, possa haver muitas das vezes na minha e na tua visão, aleluia, que não vai ter como mais florescer. Mas já foi falado nesta noite, o crente, ele não vive por vista, mas ele vive por fé, aleluia. Ele vive pela graça. Eu quero te dizer, em meio à escassez, a graça de Deus, a poder de Deus, a cuidado de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Por muitas das vezes pregar a verdade e viver a verdade.
Mas eu quero te dizer, a graça de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, há um amor imerecido sobre mim, sobre você, há um cuidado. E eu quero te dizer, não se corrompe e nem para com medo das consequências. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou chegar no capítulo 19. Aquela mulher olha para ele e diz, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. Aleluia. E eu estou catando aqui esses cavacos para fazer um pão pequeno, para comer com meu filho e depois morramos. Aí a Bíblia diz que Elias olha para ela e diz assim, aleluia, faz tudo isso, mas primeiro tu faz para mim. E como é difícil. Oh, aleluia. Muitas das vezes, obedecer uma ordem que é nos dada. Quando a gente não vê o impossível tornando possível e a situação parece desfavorável. Mas eu quero te dizer, aquele que obedece, aquele que obedece à voz do Senhor, aleluia, não serão envergonhados nem confundidos. A Bíblia vai dizer que aquela mulher se dispunha a fazer. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquela mulher faz aquele pão pequeno e leva para Elias, aleluia. Verso 15 do capítulo 17 diz assim, foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele a casa muitos dias. Verso 16, da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra que falara pelo ministério de Elias. Eu quero te dizer, a recompensa quando eu e você para ouvir e obedecer. A recompensa quando em meio às minhas e às tuas dores nos posicionamos como servos e servas do Senhor e se disponibilizamos na obra, por mais difícil que seja, por mais que tudo pareça estar perdido, a recompensa quando eu e você decide se doar e se entregar por inteiro, a recompensa, a galardão da parte do Senhor. Sentir medo é normal. É normal se sentir exausto. É normal sentir o peso da chamada, é normal. É normal muitas das vezes no interior em você gritar e dizer assim, Pai, basta, eu não aguento mais. Mas eu quero te dizer uma graça dele nesta noite, sobre a mim, sobre a tua vida, dizendo, eu sei que dói, mas a minha graça te alcança nesta noite. Não para! Prepara o altar de vocês. Traz o bezerro. Corta tudo, prepara tudo. A igreja já conhece essa história. Já termino para o fim. Aleluia. E clama aí ao Deus de vocês. Se ele responder com chuva, com fogo, ele é o Deus da hora. Mas se ele não responder, e o meu Deus, que é o Deus dos senhores, Deus dos deuses, o Senhor de Israel, se ele responder, haverá chuva sobre Israel. A Bíblia vai dizer que os profetas fazem todo tipo de macaquice. Se corta, se rasga, se derrama. Aleluia, passou-se a metade da manhã, chega meio-dia, nada acontece. Elias começa a zombar e diz, clama mais alto. Talvez eles estejam dormindo. Clama mais alto, talvez ele esteja em reunião. Clama mais alto, talvez ele esteja passeando. Vai, clama mais alto. Passou meio-dia, nada acontece.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí no versículo 24 diz assim, do capítulo 18. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, disse, é boa esta palavra. Aí no versículo 27, sucedeu que ao meu dia, Elias zombava dele e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus e pode, aleluia, glória a Jesus, e pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer. Aí no verso 28, e eles clamavam em grande voz e se retalhavam com facas e com lanças, conforme o seu costume. Verso 30 diz assim, então Elias disse ao todo o povo, chegai vós a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia, glória a Jesus. Aí no versículo 36 e 37 diz assim, sucedeu, pois, que oferecendo as ofertas de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, aleluia, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Verso 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Enquanto o mundo aí fora prega uma alegria que dura 4 dias. Enquanto o mundo aí fora nos chamamos de conservantes. Enquanto o mundo aí fora, aleluia, diz para mim, para você que somos loucos, vivemos de uma graça que é muito abundante, nos alcançou. Vivemos do amor imerecido, aleluia, que todos os dias Ele nos permite ficar de pé e com fôlego de vida o louvando e o engrandecendo a Ele. Enquanto o mundo aí fora quer comparar, aleluia, a nossa fé com conservante, vivemos, aleluia, aleluia, dos mananciais, aleluia, celestial, que nos alcança todos os dias, de uma fonte de água que é pura, jorra sem parar. Temos vivido milagres. Por aí você está aqui nesta noite e somos um milagre na mão do Senhor. Por aí você dormir e acordar, somos um milagre. Aí a Bíblia vai dizer que o nome do Senhor foi glorificado. Elias desce, aleluia, aquele Jordão, mata os 450 profetas de Baal. O nome do Senhor é glorificado. Ele diz a Acabe, sobe, come, bebe, para que a chuva não te apanhe. Se você for ver, para o Senhor abrir os céus, Elias desce em oração, porque o caminho ainda, aleluia, é a oração, a solução para os meus e os teus problemas, ainda é a oração, ainda é a adoração em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Elias ora. E quando ele ora, ele manda seu moço tornar 7 vezes a olhar para a banda do mar. Quando chega na 7ª vez, o menino, o moço, vê uma nuvem pequena da mão do homem. Eu quero te dizer, você possa, aleluia, estar nesse exato momento adorando aqui, mas na sua mente pode estar aquele problema, aleluia, te
aleluia, inquietando, aleluia, te perturbando, tirando o teu sossego, eu quero te dizer nesta noite, aleluia, aquela nuvem era tamanho da mão de um homem, ou seja, tamanho da minha mão e da tua mão, e o Senhor transformou numa grandona, aleluia, numa grande abundância, chuva que molhou todo aquele estado. Eu quero te dizer, o mesmo Deus que pega uma nuvem da mão de um homem e transforma numa grande tempestade, é o mesmo Deus que pega este meu e o teu problema nesta noite e transforma em nada. A Bíblia vai dizer que quando Elias faz todas essas maravilhas, termina agora para o fim. A Bíblia diz que Acabe chegou no palácio, comunica a Jezabel. Aí Jezabel disse: maldito seja Elias. E eu prometo que daqui para amanhã, do mesmo jeito que ele fez para os meus profetas, assim acontecerá com ele. Na trajetória de um profeta haverá momentos de alegria, mas também haverá momentos de desafios. Haverá momento que você vai estar cheio, mas haverá momento que você vai estar vazio, com medo, aleluia, e sozinho. Mas eu quero te dizer, faz parte do chamado, não te preocupa, porque há uma graça sobre a minha e sobre a tua vida.